Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, mas hoje foi uma, duas, três, quatro vezes Flamengo. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores, o primeiro tetracampeão brasileiro da competição, da maior competição de clubes da América do Sul. O Flamengo do Felipe Luiz derrota o Palmeiras nesse que se tornou o grande confronto das duas maiores potências do futebol brasileiro, das duas equipes que disputam títulos todos os anos e que hoje disputaram uma grande festa em Lima, no Peru. Toda a expectativa para essa grande partida, a partida do século, né, entre duas equipes que se despontam, né, como com um domínio financeiro, com um domínio de elencos, com trabalhos consolidados, como é o caso do Abel, como tem se tornado o caso do Felipe Luiz, que agora é campeão não só como treinador, mas como jogador, exato, né? Não só como jogador, agora também como treinador, e primeiro jogador a ser campeão, né, dessas duas maneiras pelo Flamengo. E assim, claro, né, o Renato Gaúcho ganhou, mas não com o Flamengo como jogador, né? Ganhou com o Grêmio. Então, assim, uma partida com uma série de temperos, né? De uma vingança de 2021, de justamente um Flamengo e Palmeiras, no caso, o Palmeiras tinha saído vencedor, Lima, que foi o palco da final do primeiro título dessa arrancada do Flamengo, que é tricampeão nos últimos 6 anos da Copa Libertadores, né? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7. Peço perdão aí, o meu negócio é jornalismo e não matemática. 3 títulos nos últimos 7 anos, 4 finais também nos últimos 7 anos. Claro, como eu destaquei, o título perdido para o Palmeiras em 2021. Enfim, né? É isso. Não sei se esse vai ser o cenário daqui para frente, porque o futebol é muito louco, né? O futebol se decide às vezes em uma bola. O Palmeiras faz um jogo ruim, como fez contra a LDU, e às vezes é eliminado, mas também consegue viradas, como conseguiu. O Flamengo poderia ter tropeçado no meio do caminho contra Estudiantes, né? Como foi nas quartas, para um Racing que fez uma festa sensacional. Então, esse tipo de coisa pode acontecer, mas a longo prazo, a tendência é que a gente veja mais finais como essa, se não no próximo ano, mas com alguma frequência, porque são duas equipes muito fortes, com trabalhos muito bem consolidados e, enfim, né? Mas olhando para a partida em si, né, de toda essa festa, dos milhões de torcedores que estavam envolvidos, para o Brasil, né, realmente, né, os torcedores indo para Lima e tudo mais, todo o perrengue, toda a caminhada, né? 5 dias indo para Lima, né? Tive o torcedor chegando no dia do jogo e não conseguindo pegar voo, e voo atrasando, e gente, dificuldade na comida no meio do caminho, enfim, chegando às vezes em cima da hora. Tem que também, né, passar por aqui e dizer também meus sentimentos, né, pro torcedor do Palmeiras que morreu ontem, né, em uma dessas movimentações, dos milhares de torcedores que foram para Lima, no Peru, né, o Cauê Brunelli Desotti, de 38 anos, médico cirurgião, acabou falecendo, né, na noite de ontem, né, na noite da sexta-feira, um dia antes de ver o Palmeiras na grande final, ele que era palmeirense. Enfim, deixa aqui meus sentimentos, mas enfim, hoje um jogo que dentro de campo o Flamengo foi melhor, né? O Flamengo mereceu vencer o time do Palmeiras. O jogo começou com o Flamengo muito perigoso. O time do Palmeiras não conseguia encontrar, né, nesses encaixes individuais, né, que o Abel sempre promove. Esse estilo de marcar do Palmeiras não vai mudar para uma final, né? Mas o Abel hoje veio com uma linha com 3 zagueiros e o Bruno Fux não era bem um volante, né? Eu imaginava inclusive ele um pouco mais à frente ali, mas ele estava realmente bem postado ali como um terceiro zagueiro o tempo todo, e o Kelvin e o Piquerez voltavam para fazer essa linha de alas, né? E formava uma linha de 5 para justamente bater com a linha de 5 do Flamengo, que muitas vezes tinha o Samuel Lino pela esquerda, o Samuel Lino hoje titular,
Samuel Lino, Arrascaeta, Bruno Henrique, Carrascal e o Varela. E aí destacar a função do Varela, né? Porque se o Palmeiras forma uma linha de 5 e o time do Flamengo forma uma linha de 5, aqui quem pega o Varela é o Piquerez. O Piquerez é o ala daquele outro lado. Só que o Piquerez, ele era um lateral. O Varela também era um lateral. O que acontecia? O Varela tinha muito espaço. Aqui eu tô fazendo errado. O Varela, vamos supor, aqui é o campo de defesa do Palmeiras, aqui é o campo de defesa do Flamengo. O Varela tinha muito espaço para avançar e aí ele ganha na velocidade e aí muitas vezes ele conseguia ajudar a desencaixar essa marcação. E como o Palmeiras, né, às vezes perde esses duelos, várias chances do time do Flamengo vieram com o Varela, que também defensivamente foi muito bem. Então foi uma grande partida do Uruguai, muito destacada inclusive na coletiva do Filipe Luís. E aí o Flamengo conseguia alguns desencaixes, mas não estava aproveitando as chances, né? O Bruno Henrique teve uma, o Samuel Lino teve pelo menos umas duas, o Carrascal também se movimentava bem em cima do Murilo. Daqui a pouco vamos chegar também no Murilo, que fez, enfim, uma partida muito ruim. Mas, enfim, o jogo caminhava para o Flamengo. Só que aí o Palmeiras conseguiu encaixar melhor essa marcação, o Flamengo passou a não ter tantas vantagens assim nesses duelos. E aí o Palmeiras defensivamente se estruturou, mas ofensivamente muito pobre, né? Era um time de uma jogada só, que era dominar, lançar para o Vlaco Lopes, lançar para o Vitor Roque, para eles brigarem com os zagueiros. O Vitor Roque especialmente ganhou muitos duelos, né? O Vitor Roque é muito bom jogador, assim, é impressionante. E o que eu acho mais impressionante do Vitor Roque, assim, é a capacidade dele em jogos ruins do Palmeiras de ser esse cara pra tentar fazer alguma coisa, assim, ele vai lá, briga, ele vai lá, tenta ganhar uma bola, ganha uma falta, faz o time avançar no campo, faz o time ganhar metros, né? Como se fosse futebol americano, assim, vai ganhando jardas, assim, e ele ajuda muito nisso. Ele é um touro, assim, um tigrinho, ele consegue muito bem proteger essa bola. O Danilo tava tendo algumas dificuldades para marcar ele ali. Só que o que o Flamengo fazia, especialmente no primeiro tempo, quando não conseguia fazer essa primeira pressão, que o Flamengo muitas vezes exerce bem, hoje não estava tão bem encaixada assim em alguns momentos, especialmente ali no meio para frente do primeiro tempo, aí a ideia era bater, a ideia era falta, 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 falta. E foram várias faltinhas assim que o Flamengo fazia. Eu gostei no geral da arbitragem do Dario Herrera, assim, tem um outro lance que eu acho que é um pouco mais questionável, mas não vejo também que foram muitas as faltas que não era para ter dado, assim. Eu acho que o Flamengo realmente focava, quando o time do Palmeiras escapava, muitas vezes o Flaco, o Vitor Roque ganhavam campo justamente sofrendo essas faltas, né? Então o Jorginho bateu ali, o Pulgar bateu, o Alexandre bateu, enfim, o próprio Varela também. Então, enfim, essa é a estratégia do Palmeiras. E aí o final do primeiro tempo ficou um pouco, assim, sem muitas grandes chances, né? Até o Flamengo consegue uma escapadinha ali já no final da primeira etapa, mas aí era isso. O Palmeiras bem encaixado na marcação. E o Flamengo, quando o Palmeiras vagarosamente escapava ali, parava nas faltas. Até o número, né? Foram 11 faltas no primeiro tempo. Só para você ter uma noção, o time do Flamengo, no Brasileirão, tem uma média de 13 faltas, mais ou menos, 12 faltas. Se não me engano, é 13 na Libertadores e 12 no Brasileirão, é isso mesmo. Então, 11 faltas só do Flamengo no primeiro tempo. Então, não é o comum desse time do Filipe Luís, mas é um Filipe Luís. Como que eu posso dizer? É um camaleão, assim. Eu acho muito louco, assim, como o Filipe Luís, ele implementa coisas de vários outros treinadores, né? E às vezes até o Flamengo marcando a la Simeone, assim, né? É um jogo um pouco mais físico, né? Um time que briga por todas as bolas. Na coletiva pós-jogo, o Abel falou muito sobre a estrutura do Flamengo, né? Porque ele foi perguntado sobre o plano que ele tinha em 2021, né? Inclusive a jogada ali do primeiro gol do Palmeiras com o Veiga sai num plano que o Abel já tinha, né? Que era trabalhar nessas costas na marcação ali e tal. E aí e ele fala, né, que o Flamengo do Filipe Luís ele é muito parecido com o Flamengo do Renato Gaúcho, que saía, né, estruturado numa linha assim, né, o Flamengo, a primeira saída de bola normalmente é mais sustentado, né, com os quatro, mas quando o Flamengo passa essa primeira linha, o Flamengo normalmente tem três, né, ali atrás, então às vezes o Alexandre fica, ou um dos volantes desce para ajudar, dois mais à frente, né? E aí pode ser justamente o Alexandre e o Jorginho, por exemplo,
o Jorginho e o Pulgar, enfim, são algumas possibilidades ali. E aí, mais à frente, uma linha com 5, né? E aí foi o que eu destaquei, o Varela. Então, é um Flamengo que tem uma estrutura até parecida, mas o Palmeiras hoje não conseguiu responder bem. E aí, até entrando nessa questão dos chutões, o time do Palmeiras hoje faltou muita qualidade no meio campo, né? Então o Palmeiras estava estruturado nessa linha de 5, tinha o Andrés e o Rafael Veiga para armar jogo, o Alan bem aberto na direita e o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Só que faltou muito de Veiga e Andrés, e aí para mim por situações diferentes. O Andrés por estar sobrecarregado, por estar muito ilhado nesse meio campo, ele não tinha com quem trabalhar, com quem chamar ali uma tabela, alguma jogada ali. Então ele arriscou pouco e o Veiga muito, muito apagado, assim, muito mal. Eu não vejo nem mal tecnicamente o Veiga. O Veiga, quando toca na bola, ele vai bem. Ele consegue achar lançamentos, ele consegue, mas tocou pouco. Então, muito omissa assim a partida do Rafael Veiga. Assim como foi omisso o VAR. E aí, entra numa das polêmicas da partida de hoje, que foi, ainda nesse primeiro tempo, né? A gente nem chegou no segundo tempo ainda. É uma partida realmente com cheio de coisas para falar. Mas omisso o VAR na situação do Pulgar, né? Isso é fato. Para mim para mim era para expulsão. Ele, na minha visão, ele levanta o pé de propósito. Não é por acidente ali, que ele dá uma levantada no pé e vem raspando, assim, né? Vem rasgando a canela ali do Bruno Fux. Aquilo ali, para mim, já fora da bola. Aquilo é para vermelho, mas o maior problema, além de não ter vermelho, é de não ter sido chamado o VAR, né? Hoje o árbitro, o Dario Herrera, e o quarto árbitro, o VAR, aliás, né? Dessa partida, eu vou até pegar aqui que eu esqueci o nome, eu tinha anotado, mas está em outro caderno. Era o VAR, era argentino, o nosso querido, vamos focar aqui, peraí, que quem sabe faz ao vivo, hein? O Héctor Alberto Paletta. Héctor Alberto Paletta era o VAR argentino da partida de hoje. Para mim era para ter chamado ali, no mínimo, tá? É um cartão meio laranja, né? Que tipo, é um amarelo, quase vermelho, mas para mim já tinha passado do limite. Para mim era para expulsão. Não foi o que aconteceu. E isso condiciona o jogo, com certeza. Mas o Palmeiras não jogou bem, como eu disse. Muito dependente desses lançamentos para Vitor Roque e Flaco Lopes. E ainda quando eles avançavam, muitas vezes o Flamengo parava nas faltas. Então, Palmeiras muito previsível no primeiro tempo. Segundo tempo volta. O Flamengo continua mais com a posse, continua sendo o time que propunha mais jogo, continuava tentando fazer essas boas movimentações na frente, né? Destacar o Bruno Henrique. E aí o Murilo comete uma falha ali muito parecida com a do Andrés Pereira. Muito, muito parecida. Assim, muito parecida. Ele tropeça assim igualzinho ali. E aí o Bruno Henrique, se eu não me engano, rouba a bola e toca pro Arrascaeta. E aí o Gomes vai lá e cobre. O Murilo hoje fez uma partida muito ruim, muito abaixo. Seja arriscando esses lançamentos, nos encaixes da marcação, para mim ele foi o pior entre os três, entre Bruno Fux, Gomes e Murilo, os três zagueiros. Vai chegar daqui a pouco na jogada do gol, mas para mim ele também vai mal. Então assim, uma partida para se esquecer de um Murilo que faz um ano de 2025 muito abaixo do nível que ele já mostrou pelo Palmeiras. E hoje para mim foi muito, muito mal. O time do Flamengo tentava, né, ir para cima e tal. O Gomes salvou várias vezes, especialmente no segundo tempo. Acabou a partida do Gomes, especialmente defensivamente. O Gomes com a bola no pé não é muito bom, mas defensivamente é um xerifão. E aí é o lance do jogo, né? O Arrascaeta tava bem apagado na partida até. O Arrascaeta que faz o ano da vida dele. Hoje tava meio marcado, especialmente pelo Bruno Fux, né? Que tava no duelo individual com ele, mas aí é onde os craques aparecem e ele faz um cruzamento perfeito, né, pro Danilo. Me parece muito bem treinada essa jogada ali do Flamengo, muito bem preparada, porque o Danilo vem de trás e aí, como eu destaquei, né, o Murilo vai mal na jogada, o Bruno Fux também. Estão todos olhando ali para os jogadores que estão dentro da área e eles olham para a bola para tentar ganhar. Só que o Danilo tá vindo por trás aqui e aí ele dá uma cabeçada assim. Cara, foi um tiro, assim. Foi uma pancada. Acho que nem se ele tentasse com o cara, né? A bola é alta, mas se ele, tipo, tentasse um chute com o pé, acho que ele não dava um chute tão forte. Então, assim, uma pancada e aí não tinha o que fazer também. O Carlos Miguel só olhou e a bola pegou na trave. E o Danilo, né? Uma das histórias, assim. O Flamengo que só tinha dois jogadores na história
né, nas 4 finais que o Flamengo tinha disputado, nessa quinta hoje, o Flamengo só tinha 2 jogadores que tinham marcado gols em finais. Só Zico e Gabigol. Lá em 81, né, o Zico... Foram 3 jogos, o Zico marca 2 na ida, o Flamengo perde 1-0 na volta e na partida de desempate, no terceiro jogo, ele faz os 2 gols, 2-1 em cima do Cobreloa. O Gabigol faz os 2 gols em 2019 nesse mesmo estádio, no Monumental de Lima. 2021 contra o Palmeiras. O Gabigol que faz o gol do time do Flamengo também, né? 2-1 Palmeiras. E aí contra o Atlético Paranaense também lá em Guayaquil. De novo, o Gabigol. Então só os dois tinham feito gols em finais pelo Flamengo. O Danilo entra nessa lista seleta. E o Danilo que já tinha feito gol em final de Libertadores, viu? Lá em 2011 contra o Peñarol, quando ele ainda atuava pelo Santos. Então hoje, que era dúvida, né? Inclusive, ele e o Léo Ortiz, ele foi titular e foi coroado com um golaço de cabeça, uma pancada realmente. E aí foi onde o Palmeiras saiu mais pro jogo. Destacar nesse segundo tempo também a partida do Alan. E aí a gente entra na reta final. Que é, o Alan, ele, nesse segundo tempo, ele passou a ser a válvula de escape do Palmeiras. E ele passou a ir pra cima, coisa que ele não fez no primeiro tempo, estava muito bem encaixada a marcação em cima dele. Ele começou a ganhar alguns duelos, começou a avançar mais pelo campo, começou a ganhar alguns dribles. A característica que ele tem, né, do 1 contra 1, de ter essa mudança de direção muito rápido, o Alan é muito bom jogador. Só que aí, pra mim, o erro crasso do Abel hoje. Ele tirou o Alan, tirou o Veiga, que realmente não fazia uma boa partida, e aí o Felipe Anderson passa a fazer o lado esquerdo, e aí ele tira o Alan para colocar o Facundo Torres. E aí eu até parafraseio aqui o Felipe Noronha, que é, né, setorista do Santos, né, eu vim de Santos, enfim, sou muito fã, mas ele fala que o problema de você ter jogador ruim no elenco, o Santos tem mais do que o Palmeiras, mas o problema de você ter jogador ruim no elenco é que uma hora você tem que colocar ele pra jogar, né? Não existe esse negócio de compor elenco. O jogador vai jogar alguma hora, e aí ele joga numa final de Libertadores. Assim, pra mim, o Abel joga fora a válvula de escape que ele tinha, que era o Alan. Aí o Alan, ele é muito bom, né? Se o Palmeiras, que ficou mais solto depois do gol, que foi pra cima, meio nervoso, meio na bafa, assim, mas pelo menos mais solto. Tentou mais o jogo, tentou mais arriscar algumas coisas. Se tivesse o Alan, o Palmeiras poderia sim ter feito um gol. Ou ter ao menos criado mais chances do que criou. Aí o Facundo Torres é um jogador muito, muito burocrático, assim, ele é esforçado, ele é voluntarioso e tal, mas não ia fazer muito mais do que cruzar a bola na área. Então, pra mim é uma substituição que mata ali o time do Palmeiras. Ainda depois coloca o Giai no lugar do Kelvin, e o Kelvin realmente não fazia uma boa partida, mas o Giai, pensando que o time precisa avançar, precisa atacar, o Giai não é esse cara. Ele ainda. é, Ele ainda coloca também o Sosa, né? Pelo lado esquerdo. E aí traz o Felipe Anderson pra dentro. O Felipe Anderson que se envolveu ali numa falta meio feia, né? No meio campo ali, enfim. Acabou sendo substituído, ele vira a perna ali. Esperamos que não seja nada de lesão. Mas aí o Palmeiras tenta ir pra cima, tenta cruzar a bola na área e tal. E aí sobra uma dessas pro Vitor Roque. E aí ele teve a bola do jogo pro Palmeiras. E aí, de novo, quem que aparece? O Danilo. Danilo, inclusive, em um desses momentos de pressão, o Danilo chegou a falhar, viu? O Danilo também deu uma escorregada ali, deu uma entregada, mas aí depois a zaga do Flamengo foi bem. O Léo Pereira também fez um grande jogo hoje, várias vezes nessa cobertura, ganhando duelos. O Léo Pereira hoje também fez um grande jogo. Mas aí o personagem acaba sendo o Danilo, né? Na bola final da partida, no pé do Vitor Roque, dentro da pequena área, ele vai chutar e aí o Danilo desvia, ela vai pra fora, escanteio. Enfim, o Palmeiras não consegue aproveitar. E aí ainda entrou o Cebolinha, né, que entrou bem. Destacar também a partida do São Paulino, que fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo não tão bom. E aí, é isso. Então, assim, é um final de ano melancólico, né, pro Palmeiras. Que provavelmente, né, e dá pra dizer, vai terminar pela primeira vez com o Abel Ferreira um ano sem títulos, né? Não vai ganhar o Brasileiro. Ainda mais hoje o Ceará empatou com o Cruzeiro também. Cruzeiro também, pelo amor de Deus. Assim, o Cruzeiro, ninguém quer ganhar o título, o Flamengo e Palmeiras tropeçando e o Cruzeiro, né, nessa reta final tinha a chance ali de cair no colo dele, ele também não quer que caia no colo. Mas enfim, e o Palmeiras, assim, termina um ano melancólico, um ano que teve grandes momentos, grandes fases. Se falou de ser o melhor Palmeiras do Abel.
E eu não acho que seja muito loucura, não, tá? O time do Palmeiras perdeu peças importantes, né? O Paulinho, que foi importante em certo momento, o Everton, o Carlos Miguel hoje, inclusive, fez uma partida muito ruim, foi pouco exigido, porque o Flamengo também não finalizava tanto em direção ao gol, mas foi bem inseguro, né? Saindo errado, ainda teve uma falta ainda, já nos acréscimos, já que ele quase franga, enfim, muito inseguro. O Everton, que também não se sabe se vai ficar pro ano que vem. E além deles dois, acho que um cara que é pouco falado, pouco celebrado, pouco destacado, que é o Lucas Evangelista, né? O Lucas Evangelista era um pilar desse meio campo, foi o melhor Palmeiras desse ano de 2025. Aquele jogo contra o River, assim, é sensacional. Especialmente a ida contra o River lá no Monumental de Nunes. O primeiro tempo do Palmeiras é absurdo, com o Andrés mais avançado. Assim, fica, fica no IC, né? Eu acho que o Lucas Evangelista seria um cara que faria muita diferença nesse meio campo hoje e poderia ter ajudado bastante. Ele era o carregador de piano muitas vezes desse Palmeiras. Enfim, mas fica esse ano melancólico, né? De um Palmeiras que teve grandes momentos, grandes goleadas no Brasileirão, chegou a ser líder do Brasileirão com alguma folga e se colocava como campeão já, mas que nos grandes jogos não foi bem, né? Teve um grande jogo, acho que 2 grandes jogos, né? De novo, eu cito aqui a partida contra o River e o grande jogo contra a LDU, que é uma masterclass do Abel. Talvez o jogo mais brilhante da carreira do Abel e dessa passagem dele pelo Palmeiras. Então é uma temporada de grandes momentos, mas que termina com esse sentimento, né? De que dava para ter beliscado pelo menos um título. O Palmeiras chega oscilando demais, né? No final do Brasileirão. Fica nesse momento a 5 pontos, sendo que o Palmeiras fez 2 dos últimos 15 pontos no Brasileiro, né? Então, assim, né? Se tivesse um aproveitamento ali de 50%, que não é muito, o Palmeiras entrava para essa reta final ainda brigando e nem isso conseguiu. Então, é complicado. E aí você poupa o time para jogar essa final de Libertadores e o time parece jogar que nem o brasileiro. É um time previsível, né? Eu acho que é bem diferente das partidas do brasileiro, tá? Até pensando melhor, eu até tava pensando sobre isso, mas por muitas vezes o Palmeiras, no brasileiro, ele enfrenta defesas mais fechadas, né? Hoje era o contrário, o Palmeiras era um time mais reativo. Mas acho que o ponto da previsibilidade ofensiva do Palmeiras. Tipo, parece que o Palmeiras sempre faz a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E aí fica na mesma, né? Então o Abel, não vejo que tá em risco, né? E aí também não tem aquela, né? Perdeu, é um pardal e ganhou, é gênio. Também isso é exagero, mas hoje ele não foi bem. E isso tem que ser acreditado com certeza em cima dele. Não acredito que seja fora Abel, nada nesse sentido, não, mas hoje ele não foi bem. E pro Felipe Luiz, ah, fica pra mim ah, ah, afastou a sombra do Jorge Jesus. Não tem jeito, assim. O time do Flamengo, assim, é um time que viveu muito tempo às custas, né, dessa temporadaça de 2019. Até o título de 2022 acho que nem é tão comemorado assim. Porque era um Flamengo até talvez mais frágil, mais fraco. O de 2021, né, que até o Abel próprio citou, né, que é um time menos qualificado do que esse de 2025, apesar de uma estrutura parecida, que eu até falei aqui. Mas acho que o Felipe Luiz, ele faz o torcedor esquecer, né? No 2019 e pensar no futuro. Um torcedor que claramente ama o Flamengo. Um torcedor, né? Um treinador que é torcedor e que ama o Flamengo, assim, de coração, de corpo e alma. Que se envolve, né? Todos os jogadores quase falando do Aeroflá, né? E toda a festa, o próprio Felipe também. Que a nação promoveu. E muito merecido, né? Pelo trabalho que ele faz. É um treinador de muita capacidade. E acho que o que mais impressiona no Felipe com tão pouco tempo, como treinador, ele conseguir imprimir as ideias dele de jogo, né? O Flamengo tem uma cara. O Flamengo sabe o que quer dentro de campo. E, e assim, né? O que acontece por muitas vezes é um time que consegue não só encantar em certos momentos, mas especialmente competir.
E hoje mostrou isso, né? Então, assim, acho que agora não é mais o Flamengo de 2019, é o Flamengo de 2025, o primeiro tetracampeão da Copa Libertadores entre os brasileiros. Então é isso. Final em Lima, saldo positivo. Apesar das crises políticas, acho que no geral correu tudo bem. E, enfim, fica aí. É o grande título do Flamengo hoje, numa das maiores partidas desse século. Certo? É isso. Tamo junto. Eu sou o Thiago Golini, sou comentarista, sou jornalista esportivo. Se você gostou desse vídeo, falei demais, falo demais mesmo, peço perdão aí. Mas é isso aí, só externalizando coisas que estavam na minha cabeça. Tá bom? Deixa o like aí se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike, comenta aí o que você achou. E se inscreve aí pra acompanhar mais. Então é isso. Valeu. É nóis.